Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Soulnick, da TV 247. Bom dia, sejam bem-vindos ao primeiro programa de hoje. Estou falando de São Paulo, segunda-feira, 2 de dezembro de 2019, 9 horas da manhã. Isso de São Paulo, de sábado para domingo, transformou Paraisópolis em Infernópolis. 9 pessoas mortas. 9 pessoas mortas. 9 pessoas pisoteadas devido à ação da PM em perseguição a supostos bandidos. Polícia de São Paulo agindo tal como a polícia carioca. Maria Inês Nascimento, bom dia. Alexandre Felipe dos Santos, bom dia. O homem vai acabar com a humanidade. Márcia Dib, bom dia. Antônio Juquitão, Minas Gerais, trabalhador rural. Marco Schneider, bom dia. Chuva em Paraty, aqui em São Paulo também. Chuva leve. Sol tímido. Rita Terezinha Zanque Flores, bom dia. Paraisópolis virou Infernópolis. Fernando Nascimento, estão abatendo como se fosse um animal. Rita Staquera, bom dia. Fernando Esteves, bom dia. José Lopes Miguel Pereira, Rio de Janeiro. A PM invadiu um baile funk em São Paulo, correria, 9 mortos. 9 mortos. A polícia diz que fazia perseguição, mas vídeos mostram abuso, diz a Folha de São Paulo. Maria de Fátima Rodrigues, bom dia. De Betim. Carla Luísa Veras, bom dia. Lotas. José Velar, bom dia. Heloísa Helena, continuas a ler os jornais golpistas? Leio os jornais. Que são os maiores do Brasil. A Folha de São Paulo e o Globo. Se você chama os jornais de golpistas, pode continuar chamando de golpistas. Nelly Germano, bom dia, Porto Alegre. Felipe Eduardo, ótimo dia para você também. Muita gente não sabe o que significa imprensa livre. Muita gente não sabe o que significa ditadura.
Ainda bem que temos jornais. Ditadura é quando não tem jornal nenhum, ou um só. Aí é ditadura. Ninguém precisa concordar com os editoriais dos jornais, mas deixar de ler as notícias dos jornais não resolve nada. A imprensa ajuda a preservar a democracia. É isso que faz a imprensa. Comete erros. Todo jornal tem a sua opinião. E quem está perseguindo a imprensa é o Bolsonaro. Se ele está perseguindo a imprensa, é sinal que a imprensa não é golpista. Elizabeth Bastos, bom dia. Cris Vieira de Santana, bom dia. Os jornais brasileiros têm criticado Bolsonaro desde o início do mandato. Ainda bem. Helenice, bom dia. Emanuel N, bom dia. PEC do Guedes vai para a Câmara hoje, Alex? Hoje é segunda-feira, hoje não tem Câmara. Hoje não tem sessão. Sandra Helena, bom dia. Ana Rita, bom dia. Ainda bem que temos jornais, ainda bem. Pior será quando, se um dia não tivermos jornais. Vamos então vamos então aos jornais. Maria Galeno, Mauro Lenaioli. Ao menos 9 pessoas morreram pisoteadas na madrugada de ontem em um baile funk na favela de Paraisópolis, zona sul de São Paulo. 7 pessoas feridas. Segundo a Polícia Militar, por volta das 5 da manhã de domingo, uma moto passou atirando em policiais que então teriam dado início a uma perseguição. Argemiro, bom dia, Jacareí. Os suspeitos teriam entrado no baile ainda disparando. De acordo com o tenente-coronel Emerson Macera, os bandidos usaram os frequentadores do evento como escudos humanos. Jovens feridos e familiares de vítimas afirmam, porém, que a ação foi uma emboscada e não uma perseguição. Vídeos indicam que a ação da PM dirigiu uma multidão. Vejam o que aconteceu. A ação da PM está muita luz aqui, eu vou mudar de lugar. A PM começou uma perseguição
PM começou uma perseguição que dirigiu a multidão para vielas estreitas e com escadas. Imagens mostram policiais atirando munição não letal e batendo em pessoas. O governador de São Paulo, João Dória, disse em redes sociais que determinou a apuração rigorosa do episódio. Tiago Amparo escreve na Folha: autoritarismo já chegou às minorias e é endêmico nas periferias. Protesto em Paraisópolis. Protesto em Paraisópolis contra a PM de João Dória, que está agindo como a PM de Wilson Witzel. Peraí. Aqui tem a resposta do governo Bolsonaro à Folha. Fábio Weingarten, secretário de Comunicação Social da Presidência, escreve o seguinte na Folha: editorial infame desrespeita cargo de presidente. Fábio Weingarten tomando as dores do governo Bolsonaro. Escrevo, isso é o Fábio Weingarten. Rafael Pereira, bom dia. Escrevo para repudiar o infame, injusto e leviano editorial da Folha, que se junta àqueles derrotados nas urnas, aos que tentaram matar o candidato Jair Bolsonaro, para pregar o desrespeito, a mentira e a tentativa frustrada de desmoralizá-lo no cargo mais graduado da República. A fúria editorial não é de hoje, nem começou com a sua assunção à presidência da República. A fúria é do governo Bolsonaro. Tenho pena desse Fábio Weingarten tendo que escrever essas mentiras para defender um governo infame. O governo é infame, esse governo é indefensável, governo desumano, governo que atenta contra as liberdades, governo arbitrário, governo ilegal, governo imoral, e é defendido por esse Fábio Weingarten. Fantasma perturba Bolsonaro, escreve Leandro Colom. O medo de fantasmas fez o ex-presidente Michel Temer rejeitar o Palácio da Alvorada e preferir morar na residência do Jaburu. Jair Bolsonaro ainda não reclamou de almas estranhas perambulando pela casa presidencial. Mas tem um fantasma que perturba o presidente desde o ano passado. Seu nome é Val do Açaí, ex-assessora do gabinete dele dos tempos de Câmara. Na sexta-feira, 29, Bolsonaro voltou a tocar no assunto, em meio a mais uma ameaça que fez a Folha. Ao comentar a decisão autoritária de excluir o jornal da lista de veículos de imprensa de uma licitação da presidência, citou o episódio da Val e distorceu novamente a história. Ele insiste na versão de que ela não era fantasma. Afinal, estava de férias em janeiro de 2018, quando a Folha investigava se a servidora prestava de fato serviços ao gabinete político. Tiveram a reputação dessa senhora casada destruída, vítima de chacota na região. A Folha fez isso com essa mulher. A prova estava dada para nós. Estava de férias, disse Bolsonaro. Rafael Pereira, bom dia, Rafael Pereira. Bolsonaro espalha informação falsa ou tenta enganar as pessoas. Talvez por não engolir ter sido colocado na vala dos deputados que sempre usaram verba pública para contratar assessores que trabalharam. Em janeiro de 2018, moradores vizinhos à casa de praia de Bolsonaro
a 50 quilômetros de Angra dos Reis, contaram em conversas gravadas que Valderice Santos da Conceição, dona da lojinha Val Açaí, vendia açaí e o seu marido era o caseiro da residência do hoje presidente. Não havia nenhuma atividade parlamentar. Em agosto do mesmo ano, a Folha comprou das mãos de Valderice um açaí e um cupuaçu durante o horário de expediente dela na Câmara. Encurralado, Bolsonaro então a demitiu e contou essa lorota. Tem 2 cachorros lá na casa e para não morrer, de vez em quando ela, Val, dá água para os cachorros lá, só isso. Quase 2 anos depois da revelação do caso, o presidente quer impor uma narrativa. A verdade é que ele pagou com dinheiro público da Câmara uma funcionária fantasma. Essa é apenas uma das funcionárias fantasmas do clã Bolsonaro. Apenas uma. Acho que essa luz está mais bonita e vocês podem ver a árvore sendo embalada pelo vento. Vento, diga por favor, aonde se escondeu o meu amor? Liberais trogloditas, escreve Vinícius Mota, também na Folha. As redes sociais talvez tenham exposto e explorado, como nenhuma outra tecnologia na história, a propensão ao tribalismo arbitrário do ser humano. A esquerda, nos países democráticos, defende a liberdade de estilos de vida, mas apoia intervencionismos na economia. Simpatiza com regimes estrangeiros autoritários que matam e reprimem em nome do igualitarismo econômico. A direita, em contraponto, associa a militância pela livre iniciativa com pregações reacionárias nos costumes. No exterior, seus tiranos de predileção são os que esquartejam adversários, mas deixam rolar os negócios. A ressurgência do nacionalismo de direita começa a embaralhar essas cartas. Ele toma da esquerda o discurso da intrusão no domínio econômico e o associa a seu programa de intolerância comportamental. O que era uma simpatia algo exótica por autoritarismos de ultramar, começa a ser adaptado para a política doméstica. Que tal um pouquinho menos de liberdade civil em troca de um pouquinho mais de crescimento aqui no nosso cercadinho? O capeta não teria preparado uma emboscada tão poderosa contra a democracia representativa. O ardil convida a tribo do lado de lá a também passar a oferecer um pouco mais de igualdade econômica por um pouco menos de prerrogativas civis. A molecada em algazarra na Faria Lima parece que já topou o primeiro pacto. Não vai tardar até que a rapaziada do outro lado passe a flertar com o segundo. Para evitar essa catástrofe, os liberais consequentes precisam denunciar os trogloditas. Ainda na campanha, bem antes de citar o AI-5, Paulo Guedes sugerira um dispositivo de aprovação expressa de leis no Congresso. Não é de hoje que costeia o alambrado. Não vem da esquerda, alijada do poder de Estado e com profundas dificuldades de mobilização, o perigo iminente contra a democracia representativa no Brasil. Quem não enxerga isso está lutando a guerra do passado. É exatamente isso. Enquanto a esquerda esteve no governo, se é que se pode chamar de esquerda, o governo Lula, o governo Dilma foram governos de centro-esquerda e jamais ameaçaram a democracia brasileira. Jamais. Jamais. Quem está ameaçando a democracia brasileira é esse governo Bolsonaro, pela primeira vez desde a redemocratização. E todo dia os jornais estão denunciando essa escalada autoritária do governo. Esses jornais que algumas pessoas insistem em chamar de golpistas. E a Folha publica na página 2 o artigo do Fábio Weingarten, desancando a própria Folha.
Coluna Painel, assinada por Daniela Lima. Emissários de Lula começaram a procurar dirigentes de partidos de centro com recados de que o petista quer conversar sobre política. A recepção ao chamado tem sido reticente, mas polida. Ninguém diz que está de portas fechadas, mas, segundo um presidente de legenda que foi procurado, também não há pressa em reativar o contato. Mesmo siglas com força no Nordeste, onde o PT é influente, hesitam. Nas eleições municipais, dizem, a polarização nacional tende a ter impacto reduzido. Isso é péssimo. As eleições municipais do ano que vem serão eleições nacionais. É a oportunidade para a população dizer não a Bolsonaro. Carla Carlinha, bom dia. Ministério da Laranja, bom dia. Lula voltou ativa com desenvoltura. Governadores de siglas aliadas estão aproveitando viagens a São Paulo para marcar encontros com o petista em seu antigo instituto. Declarações do deputado Alexandre Frota na Folha de São Paulo. Comentando o fato de o novo secretário da Cultura, Roberto Alvim, ter convidado a mulher para gerir um fundo de 3,5 bilhões. É a falência da cultura no governo Bolsonaro. Roberto Alvim parece filho do Weintraub Kodamares. Deu esse ser. Daqui a pouco detalhes sobre Paraisópolis, que virou Infernópolis, devido à ação da PM, ação assassina da PM. Rocha de Barros escreve na Folha um artigo chamado simplesmente Guedes. Quem vender democracia em troca de liberalismo econômico vai ficar sem os dois. O único lado racional do governo Bolsonaro é o lado de fora. Ninguém que se propôs moderar o bolsonarismo por dentro teve até agora qualquer sucesso. Pelo contrário, foram todos rebaixados ao nível do chefe. O ministro da Economia disse que entende porque os bolsonaristas pedem um novo AI-5. Segundo Guedes, os apelos por fascismo se justificam porque Lula pode convocar protestos que, inspirados em Leonardo DiCaprio, taquem fogo em tudo. A mera ameaça de algo assim já teria, ainda segundo o ministro, derrubado a reforma do serviço público. No meio da conversa, Guedes pediu que todos aceitassem o resultado da eleição. Na verdade, Bolsonaro abortou a reforma porque nunca quis fazê-la. Guedes fingiu que acreditou que a culpa fosse de Lula, porque também precisava de uma desculpa. Nunca conseguiu aprovar reforma que Rodrigo Maia não lhe tenha entregado pronta. Não há protestos, violentos ou pacíficos, acontecendo no Brasil. Se houvesse, a democracia lidaria com eles como lidou em 2013, como em 2015 e como na greve dos caminhoneiros de 2018. Quanto a aceitar o resultado da eleição, ministro, faz só um ano, não deu tempo para esquecer. Durante a campanha do ano passado, Bolsonaro disse repetidas vezes que não aceitaria o resultado em caso de derrota. Em uma entrevista a José da Atena no hospital, Bolsonaro disse: "Eu não posso falar pelos comandantes militares, respeito todos eles, mas pelo que eu vejo nas ruas, eu não aceito um resultado diferente do que a minha eleição." Ministro, o senhor tem qualquer interpretação desta frase que não implique que seu chefe teria tentado um golpe de Estado contra o presidente Fernando Haddad
com ou sem o apoio logístico do astro de Titanic? Na verdade, Bolsonaro não é mais um risco para a democracia brasileira. A escalada autoritária já está em curso. A desmontagem da democracia brasileira está acontecendo agora, diante de nossos olhos. A guerra à imprensa livre não tem igual na história do Brasil democrático. O governo Bolsonaro está tentando estrangular financeiramente todos os órgãos de imprensa que denunciem seus crimes. A Folha foi excluída de uma licitação e a distribuição de verbas publicitárias para a TV foi alterada para punir a Rede Globo. É a mesma estratégia usada na Hungria pelo governo Orbán. Eduardo Bolsonaro, lembrem-se, voltou de Budapeste no começo do ano, dizendo que havia aprendido como lidar com a imprensa. E o aparato repressivo está sendo montado. Excludente de ilicitude na repressão a protestos é pouco sutil, mesmo para Bolsonaro. Na primeira versão desse texto, eu terminava pedindo que o empresariado, os militares e a turma de Sérgio Moro se pronunciassem oficialmente em voz alta, em público, contra o autoritarismo bolsonarista. Eu sei, pode rir. Eu também comecei a rir alto enquanto escrevia, por isso apaguei. De qualquer maneira, deixo uma dica para os ricos brasileiros, uma dica que eles não merecem. Como mostrou o artigo de Laura Carvalho, na Ilustríssima de ontem, nenhum outro populismo de direita da onda Orbán é liberal em economia, como Guedes lhes prometeu que Bolsonaro seria. Quanto mais os bolsonaristas se consolidarem no poder, menos vão precisar do apoio de vocês. Quem vender a democracia brasileira em troca de liberalismo econômico vai acabar sem os dois, como da última vez. Celso Rocha de Barros. Celso Rocha de Barros. Mais um artigo apontando não mais os riscos, mas o autoritarismo já em curso no Brasil, em meio à democracia. Tucano filia Bebiano, para quem democracia no país está em risco. Gustavo Bebiano, novo filiado ao PSDB, com João Dória, e a pré-candidata à Prefeitura do Rio, Mariana Ribas. Matéria de Kátia Seabra na Folha. O governador de São Paulo, João Dória, viajou neste domingo ao Rio de Janeiro para filiar ao PSDB o ex-ministro Gustavo Bebiano, que comandou o PSL na campanha de 2018 e se tornou o desafeto do presidente Jair Bolsonaro. Potencial candidato à presidência em 2022, Dória abonou pessoalmente a ficha de Bebiano. Agora a direção é a certa, a correta, a veloz, aquela que vai acelerar o Brasil, disse o Tucano sobre o ex-aliado de Bolsonaro. Bebiano disse que nossa democracia está em risco e que Bolsonaro pensa única e exclusivamente em sua reeleição, contrariando um discurso de campanha. Tudo que o presidente quer é um pretexto para a adoção de medidas autoritárias que não serão aceitas pela maioria do país. O presidente precisa parar com essas ideias autoritárias, disse Bebiano. Dória já tinha acolhido no PSDB Paulo Marinho, também coordenador da campanha do presidente e suplente do senador Flávio Bolsonaro, sem partido, Rio de Janeiro, porque Flávio Bolsonaro se desfiliou do PSL. O governador paulista não mencionou o presidente em seu discurso, mas fez questão de comparar sua administração com a do governo federal. Dória disse que não demitiu seus colaboradores, nem perde tempo com bobagens. É atitude, não é conflito, não é mutilação. Dória, que subiu em uma cadeira para encerrar seu discurso, disse também que São Paulo vai crescer mais que o dobro do Brasil. O governador esteve no evento do PSDB no Rio, horas após ao menos 9 pessoas morrerem pisoteadas na madrugada em um baile funk na favela de Paraisópolis, zona sul de São Paulo.
As vítimas foram pisoteadas depois de uma ação de controle de distúrbios civis, ou seja, para a dispersão do baile, feita pela PM usando munições químicas. Isso lembra imediatamente o Chile, a Bolívia, o Equador, a Colômbia. Só que se tratava de um baile. Ninguém ali estava quebrando nada. Estavam apenas tentando dançar, cantar e se divertir, ser a miséria daquela vida na favela de Paraisópolis. Não é nenhum paraíso, esse nome é de uma hipocrisia sem tamanho. O nome dessa favela correto é Infernópolis, não é Paraisópolis. O ex-ministro Bebiano atacou 2 filhos do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro, dizendo não imaginar que eles pudessem ter assumido um protagonismo tamanho na República. 2 seres inexpressivos comandando as diretrizes do país de forma oficiosa, um nível de burrice nunca antes visto, afirmou Gustavo Bebiano. Bebiano comentou as declarações da semana passada do ministro Paulo Guedes, que disse não ser possível se assustar com a ideia de alguém pedir um AI-5, no caso de protestos violentos. Achei uma fala desastrada. Há 2 possibilidades. A possibilidade dele ter dado uma derrapada. A outra hipótese é que essa conversa esteja sendo objeto constante das pautas do Palácio do Planalto. Pode ter sido um ato falho. De tanto ouvir isso dentro do Palácio, acabou se manifestando. Mas eu não acredito que o ministro Paulo Guedes compactue com esse tipo de loucura. Dória deu sinais de que já prepara um discurso para a hipótese de deixar o Palácio dos Bandeirantes para disputar a presidência em 2022. Afirmando que o país não suporta mais testes. O tucano disse que se não tivesse deixado a prefeitura para concorrer ao governo estadual, Márcio Cuba, alusão ao ex-vice-governador Márcio França, seria apoiado pela SDB. Situando-se no centro liberal, Dória lembrou sua eleição à prefeitura. Impus ao Lula e ao Fernando Haddad uma derrota que eles não esquecem, afirmou João Dória. Essa situação está me parecendo, está muito parecida com a de 1967, quando havia um governador paulista candidato à sucessão de Getúlio Vargas, havia eleições marcadas para março de 1938 e Getúlio, no dia 10 de novembro de 1937, decretou o Estado Novo, acabando com as eleições, acabando com os partidos, exilando, deportando e começando um período de terror, um período de ditadura que recebeu o nome de Estado Novo, com censura à imprensa, com tortura, com pensamento único e com ele o único dirigente, a única autoridade política do Brasil era Getúlio Vargas. Está muito parecido. Tem um governador, que é o João Dória, candidato a presidente, tem um presidente autoritário, saudosista da ditadura e cujo projeto é trazer a ditadura de volta, e existe esse clima de incerteza, de instabilidade política, tal como havia em 1937. E o pretexto que o Getúlio arrumou para decretar a ditadura foi um documento apócrifo, supostamente escrito pelo Comintern, que era o órgão do Partido Comunista da União Soviética, afirmando que haveria uma invasão comunista do Brasil, um documento apócrifo que foi usado para se decretar o estado de guerra. E logo em seguida, ao estado de guerra, Getúlio Vargas decretou o fim das eleições e o início da sua ditadura particular, que foi de 1937 a 1968.
em 46. Durou 9 anos de censura, de tortura como política de Estado, autorizada e praticada pelo chefe de polícia, o senhor Filinto Miller, de inclinações nazistas. O governo Getúlio era totalmente pró-nazista. Getúlio só foi aos Estados Unidos quando percebeu que a Alemanha iria perder a guerra, se não teria se aliado à Alemanha. Em 2019 está aparecendo 1937. Horror, é um horror. Aqui tem uma entrevista com Evo Morales. Folha entrevista a Evo Morales. Mônica Bergamo, Cidade do México. Mônica, bom dia, uma consulta. Poderíamos fazer a entrevista no seu hotel? Não temos disponível o endereço que eu te dei. Escreveu por WhatsApp o ex-chanceler da Bolívia, Diego Pari Rodrigues, horas antes da entrevista de Evo Morales à Folha, marcada para as 11 horas de quinta-feira passada. Uma sala foi improvisada às pressas no Hotel Ibis. Pouco depois, Evo chegou, acompanhado por 3 seguranças. Asilado no país há quase 20 dias, ele estava saindo de um campo militar, onde foi abrigado pelo governo, e buscava uma casa para morar. Terá que viver por conta própria. O ex-presidente, que agora faz o próprio café da manhã e reaprendeu a arrumar a cama, ainda não decidiu se ficará no México ou se mudará para a Argentina, onde também tem garantido asilo político. Diz que pretende voltar à Bolívia, ainda que não seja candidato a presidente. Não sou nenhum delinquente, afirma. Na entrevista, Evo respondeu às críticas, feitas até por aliados, de que errou ao tentar um 4º mandato presidencial consecutivo. Falou sobre a participação dos militares no que definiu inicialmente como um golpe cívico, político e policial, e reconheceu que parte da nova classe média da Bolívia, que emergiu em seu governo, acabou não se identificando com ele. O ex-presidente revelou ainda como se embrenhou na selva, depois de renunciar, e saiu da Bolívia quase sem roupa e sem documentos. O senhor conversou com Lula por telefone há alguns dias. Sobre o que falaram? Pergunta Mônica Bergamo. Eu conheci o Lula em encontros como o Foro de São Paulo e de Porto Alegre. Eu era dirigente camponês índio e ele operário. Depois ele se tornou presidente. Quando eu era candidato à presidência, tivemos bonitas conversas. Ele me expressou toda a sua solidariedade e me convidou para visitá-lo em sua casa no Brasil. Eu ouvi muito forte, como sempre. Conversamos sobre a Bolívia. Estou sendo acusado de sedição de terrorismo. E se supõe que sou discriminador e racista agora, como alguém pode aguentar essa injustiça? Ele foi solidário e humano, sempre respeito o irmão Lula, mas não disse o que conversou com. Quando fui eleito para o primeiro mandato em 2005, Lula me disse: Evo, vamos trabalhar juntos, comunique-se comigo. Se eu não puder falar, ligue para o professor Marco Aurélio. Eu liguei para o Marco Aurélio em 2006, quando ele decidiu nacionalizar o gás. Ele não atendeu. Chegou dia 1º de maio, nacionalizamos o gás. Lula não ficou bravo por isso, mas porque entrei na Petrobras com as Forças Armadas. Isso deixou ele zangado. Depois expliquei a ele: a Petrobras pode ser sócia, mas não vai ser a dona dos meus recursos naturais. Lula disse: sim, Evo, eu já sei. E o assunto ficou resolvido. Em que momento, depois de anunciar novas eleições, o senhor decidiu também renunciar? Do racismo passaram ao fascismo.
Começaram a perseguir militantes e autoridades do nosso governo. Queimaram suas casas e ameaçaram queimar suas famílias para que renunciassem. Na sexta-feira, 8 de novembro, a polícia se amotina e se soma ao golpe. Queimam a casa da minha irmã, saqueiam a minha casa. Não há polícia. Queimam a casa do presidente da Câmara, que renuncia. Os companheiros se mobilizam para, na segunda-feira, dia 11, recuperar a Praça Murilo, no centro de La Paz, e a Casa Grande del Pueblo, sede do governo. A polícia, amotinada, ia meter bala, massacraria meus companheiros. Renunciamos no dia 10 para que não houvesse massacre. Como é sua vida no México? É acordar cedo, tomar banho e só comer, dormir e me comunicar. Só isso. Em 2 noites eu já aprendi a arrumar minha cama, fazer o café da manhã. Graças à solidariedade temos um pequeno apartamento para poder viver, uma casa normal. Seu partido, o MAS, participa das próximas eleições? Mesmo que o senhor não possa voltar à Bolívia, o Departamento de Estado dos Estados Unidos reconheceu uma autoproclamada presidente de fato. Isso já é prova de que participaram do golpe de Estado. O que diz o Departamento de Estado? Que sejam feitas eleições livres, transparentes e limpas. Então não pode haver perseguidos políticos nem exilados. Que classe de eleições seriam essas? Que classe de democracia? Evo não será candidato, já está decidido. É uma decisão política, pronto, acabou. Esse é o sacrifício que eu faço para pacificar a Bolívia. O senhor não teme voltar à Bolívia? Confia nas instituições? Não sou corrupto, não sou nenhum delinquente. Tenho direito de voltar. Há um governo de fato, com 33 mortos em 10 dias. Como podemos confiar? É sua obrigação nos dar as garantias correspondentes. Ainda que não volte, o MAS vai participar das eleições? Claro, vai participar. Vamos ganhar as eleições. Não sei se em primeiro turno. Quem será o candidato? Ainda não está definido. Estamos em contato com sindicatos, movimentos sociais, comunidades, escutando para definir como organizamos. Quero dizer que com Evo ou sem Evo, nosso processo de mudança vai continuar na Bolívia. Muito obrigado. Evo Morales, falando com exclusividade a Mônica Bergamo da Folha. Vamos à matéria do Baile Funk, cotidiano, página B1. Uma ação policial em baile funk na madrugada de domingo terminou com 9 pessoas mortas, pisoteadas e outras 7 feridas na favela de Paraisópolis. Imagens e relatos indicam que a multidão foi encurralada pela polícia em vielas estreitas. Alguns tropeçaram e acabaram mortos. Jovens afirmaram que a ação foi uma emboscada. Vídeos também mostram os policiais chutando o homem caído e batendo em pessoas cercadas com cacetetes. A Polícia Militar afirma que ainda não é possível saber se a ação ocorreu de maneira correta, que algumas imagens divulgadas sugerem abusos e que tudo será investigado. A corporação sustenta, porém, que a confusão começou após uma perseguição a suspeitos em uma moto, com quem trocaram tiros. Mais uma vez, transformar a favela em praça de guerra, como faz o Whitson no Rio de Janeiro. Não se pode atirar a esmo em meio a uma multidão, nem que seja com balas não letais. Os policiais dizem que foram recebidos com pedras e garrafas.
De acordo com Macera, houve necessidade do uso de munição química, com 4 granadas de efeito moral e 8 tiros de bala de borracha. Jovens feridos, familiares de vítimas e moradores negam a perseguição a suspeitos. Dono de um bar no fluxo do baile funk, Anderson Figueiredo, diz que os policiais chegaram atirando bombas de gás e balas de borracha, como no Chile, como no Equador, como na Bolívia, como na Colômbia. Só que ninguém estava protestando, estavam apenas num baile funk. Segundo Anderson Figueiredo, ambos os lados da rua Ernest Renan foram cercados pelos agentes, que atiravam e batiam em quem se aproximasse. A multidão só conseguia se dispersar por vielas de menos de 2 metros de largura, o que fez com que muitos tropeçassem. Eu coloquei várias pessoas para dentro do meu bar, mas não cabia mais gente uma hora. A abordagem à moto aconteceu porque o veículo era parecido com um que já havia atirado nos policiais, disse o PM Macera. A polícia afirma ter encontrado cartuchos que seriam dos criminosos. Os suspeitos e a moto não foram localizados. O oficial também disse que vídeos com imagens que sugerem abusos e ação desproporcional serão investigados. Uma adolescente de 17 anos que pediu para não ser identificada conta que ficou presa em uma viagem após muita correria e recebeu golpes de cacetete de policiais militares em várias partes do corpo. Eles fecharam as saídas das ruas e saíram espancando. Foi uma covardia. Os parentes do estudante Denis Henrique Quirino da Silva contestam a versão de que o jovem tenha morrido pisoteado durante a ação da PM no baile funk. Segundo eles, o corpo do jovem não tinha sinais de pisões, nem a roupa tinha marcas de sapatos. Denis morava em Pirituba com a família, estudava e trabalhava com limpeza de estofados. Meu irmão não era um criminoso. Ele trabalhava, estudava e também gostava de funk. Quem morreu foi inocente. Não tinha 5.000 criminosos, disse Danilo, irmão de Denis. Outra vítima foi Gustavo Cruz Xavier, 14 anos, que morava com a família no Capão Redondo. Rafael dos Santos, 29, vendia cachorro-quente na festa, quando foi atingido por bala de borracha. Meu carrinho caiu no chão e as pessoas me ajudaram. Esse baile ajuda muita gente aqui, movimenta o comércio e paga os aluguéis. Moradores afirmam que foram jogadas bombas até dentro das casas. Grávida de 18 semanas, JL, 29, mora em frente ao baile e acordou com a fumaça das bombas dentro de casa. Meu corredor ficou todo branco. Eu e meus filhos passamos muito mal. Terror, horror em Paraisópolis. PM transforma Paraisópolis em Infernópolis. A mesma política assassina do governador do Rio, Wilson Witzel. Eles são desafetos, tanto ele quanto Dória são desafetos de Bolsonaro, mas aplicam a mesma política de extermínio de Bolsonaro. Vamos ao Globo. Vamos ao Globo. Fernando Gabeira escreve: Unidade Nacional para barrar AI-5. Crivella é alvo de investigação do Ministério Público sobre propina. Doleiro delatou a existência de um esquema na prefeitura para a liberação de verbas a empresas.
O Ministério Público do Rio de Janeiro abriu inquérito para investigar a denúncia da criação de um balcão de negócios para a liberação de verbas mediante pagamento de propina a empresas que tinham créditos a receber da Prefeitura do Rio. A apuração está baseada na delação do doleiro Sérgio Mizai, preso pela Lava Jato, que aponta o empresário Rafael Alves, irmão do presidente da Rio Tour, Marcelo Alves, como o operador do QG da propina. O prefeito Marcelo Crivella é alvo do inquérito e, por essa razão, a apuração está a cargo do grupo que investiga pessoas com foro especial. Terror no Rio, terror em São Paulo, terror policial, terror político no Brasil. Fernando Gabeira escreve Saudades do Brasil. No dia que o Flamengo se tornou campeão da Libertadores, cruzei no avião com um homem vestido com a camisa do time. Apenas nos olhamos, mas nos sentíamos unidos pela mesma tensão e esperança. Naquele momento, senti uma estranha saudade do Brasil. A seleção brasileira já não empolga como antes. O lugar foi momentaneamente ocupado pelo Flamengo. Mas o futebol não era meu objeto de saudade, mas sim a política. Vim me perguntando na viagem de Natal para o Rio como era difícil encontrar essa sensação de unidade nacional, sobretudo em tempo de paz. Quando digo unidade, não quero dizer unanimidade, mas algo que congrega as pessoas para além de suas escolhas singulares. A última vez que senti isso foi no movimento pelas diretas. A partir daí, a sensação foi escapando aos poucos. O ultraliberalismo tende a trazer enormes dificuldades para a vida das pessoas. Sem sensibilidade política, não há chance de racionalizar a economia. Da mesma forma, os governos de esquerda tendem a quebrar o país com a ilusão de que dinheiro cai do céu. Uma ampla frente contra o fantasma da ditadura está no horizonte imediato, pois ela se manifesta toda vez que falam de AI-5. Mas ela ainda não é articulada o bastante para intervir na base da instabilidade. Propor uma agenda social aos liberais e uma racionalização econômica à esquerda. Não deixa de ser estranho falar sobre AI-5 nesse começo de dezembro. Não é que me sinta aprisionado na máquina do tempo, mas era como se conversasse com sua tela, com pessoas que ainda estão com a cabeça em 13 de dezembro de 1968. Tragédia em Paraisópolis. Baile funk em favela de São Paulo termina com 9 mortos pisoteados após a ação da PM. Bateram quando eu já estava sangrando, diz jovem. Essa é a polícia de Dólia, polícia assassina. Igual a de Wilson Witzel no Rio de Janeiro. Adolescente GS, de 17 anos, estava com o namorado no baile da 17, no início da madrugada. Moradora de Pirituba, ela afirma que 2 ou 3 viaturas da polícia fecharam cada uma das saídas do baile, restando apenas uma pequena viela para as pessoas escaparem, onde ocorreram os casos de pisoteamento. A jovem diz ter sido agredida, machucada em várias partes do corpo, levada para um hospital, onde recebeu cerca de 50 pontos. Os policiais me bateram quando eu já estava sangrando. Depois um policial ainda me acertou com uma garrafa de um ambulante. Na hora em que acertou a garrafa no meu rosto, ele gritou: "Agora corre, vagabunda".
Entre os familiares dos jovens que morreram no local, os relatos são de dor e revolta. Um dos passatempos preferidos de Marcos Paulo Oliveira dos Santos, estudante de 16 anos, era jogar futebol com amigos nas ruas do bairro do Jaraguá, zona norte de São Paulo. Outro era aproveitar o baile da 17. Ele era estudioso, gostava de jogar futebol, um menino cheio de sonhos, disse um dos familiares na porta da delegacia, onde o caso foi registrado. Marcos morava com os pais, um irmão, a avó e 2 primos. A família soube da morte por um vizinho. Ao longo do dia, a movimentação foi grande, não só na delegacia, mas nos 2 prédios do Instituto Médico Legal de São Paulo. Foi num deles que a família de Denise Henrique Quirino, também de 17 anos, encontrou seu corpo e desabafou sobre a ação da polícia. Denis costumava frequentar bailes funk, mas era sua primeira vez em Paraisópolis, onde foi se divertir, depois de deixar o trabalho de lavador de estofamento. A mãe do adolescente, Maria Cristina Quirino Portugal, afirma que não tem mais certeza do que ocorreu com o filho. Até então pensava que ele tinha sido pisoteado. Depois que viu o corpo e os vídeos, acho que ele foi assassinado, que foi chacina. O Globo esteve ontem em Paraisópolis, onde moradores com medo evitam falar sobre a tragédia. Que horror! Que horror! Adolescentes mortos por uma ação policial assassina. Estavam apenas num baile e a polícia agiu como se fossem todos bandidos. 9 mortos, 9 crianças mortas, 9 adolescentes mortos, feridos, horror, miséria e morte, miséria e luto. Aqui está mais uma matéria sobre Bebiano, no Rio de Janeiro, e o QG da propina. Crivella investigado em inquérito que apura corrupção na Prefeitura do Rio de Janeiro. O Ministério Público Estadual abriu inquérito para investigar a denúncia da criação de um balcão de negócios na Prefeitura do Rio. A apuração está sendo baseada na colaboração premiada do doleiro Sérgio Mizai, preso pela Operação Câmbio Desligo no ano passado. A delação aponta o empresário Rafael Alves, irmão do presidente da Rio Tour, Marcelo Alves, como operador do suposto esquema do município. O prefeito Marcelo Crivella é alvo da investigação. Procurados, Rafael Alves e Crivella não se manifestaram. E aqui está uma foto do Rafael Alves e do prefeito Marcelo Crivella passeando juntos. Marcelo Crivella, prefeito do Rio, investigado por propina no Rio de Janeiro. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, muito obrigado por assistirem ao primeiro programa de hoje da TV Sounic, do canal do Diálogo. Peço a todos que se inscrevam no canal, peço que compartilhem o vídeo e peço também que deem likes para que esse vídeo seja divulgado para o maior número possível de pessoas e que a TV Sounic possa ter sempre audiência crescente graças a vocês, porque vocês são meus telespectadores, meus patrocinadores e meus apoiadores. Aqui está a Sônia Afonso, as mensagens, Sônia Afonso, Moacir Guzmão. Sounic, cuidado com a censura, você está lendo a Folha. Olha se tem PMs de Botuca. Cauê Leite, o Gustavo Bebiano que vivia. O Gustavo Bebiano, hoje estou sem ânimo para cantar marchinha.
dada a tragédia, dada a esse massacre na favela de Paraisópolis. As pessoas que moram em São Paulo podiam se mobilizar, afinal uma sociedade, diz UFO. UFO pergunta, vai ficar por isso mesmo? Antônio Carlos diz bom dia. Inês Olude, Gabeira volta a ser o Gabeira que conheci no exílio. Não sei, UFO, profundo respeito e sentimento por essas pessoas, que crime. Raquel Alves, sem sombra de dúvida, estamos perdidos, culpo toda a classe de senadores e deputados que vem Bolsonaro matando, destruindo e cometendo crimes e não fazem nada para combater o governo. Paulo Eduardo Canhadas, acho que foi uma ação policial planejada, encurralaram de propósito. Dina Vieira Soares, isso tudo são os pestistas. Pestitas? Que é isso? Pestitas, não tem o que fazer. Lígia Maria Tereza Alves, bom dia do Rio de Janeiro. Rafael Pereira, cai Bolsonaro, vai caindo devagar. Marcha fúnebre do governo. Leonardo, se for o caso, ligo para Trump. Tem um canal aberto, diz Bolsonaro, sobre tarifas dos Estados Unidos. Continua lambibota. Sérgio Oliveira, Boca de Botox quer aprender com Bebiano as falcatruas que ajudaram a eleger o triste Bozo sobre as relações de Dória com Bebiano. Leonardo, Trump anuncia taxa sobre aço e alumínio brasileiro. Paulo Eduardo Canhadas, não adianta o PSDB vir travestido de Bolsonaro. Velt, para quem não sabe como foi a ditadura, em Paraisópolis tem uma pequena amostra. César Fabiano Miller, bom dia. Paulo Eduardo Canhadas, acho que o palco das eleições de 2020 pegará fogo. Os partidos de esquerda precisam de Lula, mas acreditam no próprio espaço, sinal de que o meio político não percebeu que enfrentará o Estado policialesco. Cauê Leite, Guedes foi o que de Pinochet? Ele foi professor na Universidade de Economia do Chile, que foi cooptada pelo governo Pinochet e morou no Chile durante a ditadura Pinochet. Leonardo, a República dos Mafiosos, Moro, Maia, Bolsonaro, filhos de Bolsonaro, Damares, Jesus Socorro. Eu não incluiria o Maia nessa, Leonardo. Rafael Pereira, cai Bolsonaro, vem caindo devagar. Carlinha, isso é muito tosco, degradante, absurdo. Não seria nepotismo? Cauê Leite, Damares escandalosa. Leonardo, atirando para dar fim, seja ingente ou pinguim. Tristes versos de paródia que reflete a realidade. Zenaide Maria Bertoldi, bom dia, Alex. Querem tirar até a alegria e a diversão do pobre. Carlos Murac, já não era caso para impeachment sobre tudo que está acontecendo? Claro que sim. Ministério da Laranja, bom dia, companheiros. Carlinha, bom dia. Rafael Pereira, não sei que Bíblia é essa que essa gente está lendo. Sérgio Lima, bom dia, Sérgio Lima. Carlos Murac, pobres negros estavam apenas se divertindo em Paraisópolis e foram atacados numa emboscada pela polícia militar. Josué Rafael, bom dia, de Bauru. Felipe Eduardo, bom dia. Os liberais e a classe burguesa, ao colocarem o bolso na presidência para acabar com quem elegeu Bolsonaro, infelizmente foram os eleitores. Professor Aloysio Finazzi, bom dia. Hoje, 90 anos do Roberto Luna. Rua Teodoreto Souto, 292, Cambuci, vai lá. A Marlene e Mônica Bergamo vão. Nessa hora estou trabalhando lá na TV 247, no Boa Noite 247, mas um grande abraço ao meu sósia, Roberto Luna. Silvia Mirro, bom dia. Tomás Cavendish, bom dia.
Rafael Pereira diz que eu estou com cara de estressado. Não estou mais. Estava no começo, mas agora, depois de conversar com vocês, depois de ler as notícias dos jornais, depois de comentar com vocês, o meu estresse acabou. Vamos à luta. Esse governo está tentando implantar a ditadura, mas a imprensa, o Congresso e o STF não vão deixar. Nós não vamos permitir que essa tragédia se repita. Comentando e cantando e seguindo a eleição, somos todos iguais, esquerdistas ou não. Comentando e cantando e seguindo a eleição, aprendendo e ensinando um novo refrão. Fora Bolsonaro, esperar não tem porquê, já está na sua hora, é melhor para você. Fora Bolsonaro, esperar não tem porquê, já está na sua hora, vai embora, seu mané. Muito obrigado a todos, até o próximo programa, tchau.